Olá, meus irmãos. Quero continuar um pouquinho a conversa que iniciamos no último domingo. Quero, inclusive, recomendar que, se você ainda não escutou a palavra, seria muito importante escutar. Agora eu quero apenas ressaltar alguns pontos para que a reflexão sobre de onde vem a nossa força possa te trazer alguns passos práticos, de fato, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do poder dele nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. É muito comum pensamentos virem à nossa cabeça que se relacionam aos porquês das coisas que nós não entendemos. Às vezes Deus faz algo, às vezes Deus permite que algo aconteça e a gente não sabe exatamente por que ele permitiu, por que ele fez isso. E se nós confiamos em Deus, tudo bem a gente não saber exatamente qual foi a intenção dele, a motivação dele, porque nós confiamos na intenção de Deus, porque conhecemos a Deus. Sabemos que todo pensamento que Deus tem a nosso respeito e a respeito de qualquer pessoa é igual ao coração de Deus. Então Deus é bom, todos os pensamentos de Deus são bons. E quando nós não compreendemos as circunstâncias, é produto da nossa limitação, é produto da nossa incapacidade de ver as coisas do mesmo lugar que Deus vê. Ele é onipresente, nós não somos. Ele é onisciente, nós não somos. Ele é onipotente, nós não somos. Então, como Deus vê as coisas, sem estar preso à linha do tempo, como nós estamos, a gente precisa confiar nele, de que ele é bom e sempre faz o melhor. O texto que nós usamos no domingo foi Isaías capítulo 40. E Isaías 40 é um texto maravilhoso, belíssimo. Recomendo que você medite em cada versículo dele. E em um dos versículos, o profeta está afirmando qual é a intenção do povo quando está questionando o fato de Deus não fazer por eles o que eles esperavam naquele tempo tão difícil que eles estavam vivendo, quando eles estavam sob o cativeiro babilônico. E esse questionamento que o povo de Israel faz é muito parecido com o questionamento que a gente costuma fazer. Veja o versículo 27 do Isaías 40. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa, é o que o povo dizia. Então o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Então o Senhor não considera a minha causa? Em outras versões diz, o Senhor não atende ao meu direito? Então veja, o foco de Israel neste momento é ele mesmo, é o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E ele, diante do próprio sofrimento, da própria condição, ele não está enxergando a intervenção de Deus, o lugar de Deus, o poder de Deus, e isso enfraquece. Então, o que eu quero deixar muito claro para os irmãos hoje, quero reforçar, que enquanto a gente olha para as circunstâncias e questiona Deus, nossas forças enfraquecem. Mas quando a gente olha para Deus e reconhece que Ele é maior do que as circunstâncias e Ele é bondoso ao nos conduzir no meio delas, então a nossa força é renovada, é revigorada. No finalzinho do texto de Isaías 40, diz o seguinte, os últimos versículos, do versículo 28 a 31. Será que você não sabe, Israel? Será que você não sabe, igreja? Será que você não sabe, meu filho? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Veja que aqui Deus está nos chamando através do profeta Isaías a olhar para Ele, que é o Criador de todas as coisas. Interessante que o capítulo está cheio dessas referências à criação, para que o povo se lembre de que Deus, que criou coisas muito maiores do que a gente, do que nós seres humanos, criou a terra, criou os céus, criou todas as estrelas.
o Deus que mede os céus com seus dedos, é um Deus que, de fato, a gente não pode compreender como nós gostaríamos, não pode entender como nós gostaríamos, mas a gente pode crer, a gente pode amar e a gente pode entregar a Ele o direito de ser Deus e admitir que às vezes não entendemos e não compreendemos, mas tudo bem, porque nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele é bom. Então Deus está falando: Israel, você não se lembra? Você não sabe que o Senhor é maior do que tudo que você está vivendo? O Senhor é maior do que você mesmo, o Senhor é maior do que está acontecendo. Olha para Ele e se firma nele, se apegue a Ele. Eu acho que esse é o cerne do que Deus está falando conosco nesse texto de Isaías 40. Vou continuar aqui um pouco mais. Diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Interessante essa referência, porque até culturalmente a gente diz que os jovens são mais fortes, mas aqui ele está dizendo: a força humana se esvai mesmo, até a força dos jovens. Até os jovens se cansam, ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas tem um tipo de gente que não se cansa ao ponto de perder as suas forças. Tem um tipo de gente que permanece estável no meio das situações conturbadas. Que maravilha, não é, meus irmãos, isso? Poder estarmos estáveis em relação ao nosso Deus, em relação à nossa fé e nosso amor a Ele, mesmo quando as circunstâncias são ameaçadoras. Que maravilha! Aqui diz: quem é esse tipo de gente que permanece estável? Aqueles que esperam no Senhor. Esses renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então aqui o Senhor está nos chamando para colocar toda a nossa esperança e a nossa expectativa nele. Esperar no Senhor significa colocar nossa atenção nele, no poder dele e na vinda dele. Porque tudo que está acontecendo no mundo, Deus está ciente e Ele sabe o que fazer com tudo que está acontecendo para que tudo isso coopere para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O bem é a realização final do propósito de Deus. Então, esperar no Senhor faz a gente ter as nossas forças renovadas. E a palavra renovar aqui nesse texto poderia também ser dita como trocar. Aqueles que esperam no Senhor trocam as suas forças. Tem uma referência à águia aqui, e a águia passa por um processo interessante durante a vida dela. As penas vão se desgastando, o bico vai se desgastando. Então, em alguns momentos, as penas e o bico das asas das águias, eles precisam ser trocados e ela passa por esta troca. Por isso que existe vigor na águia por tantos anos, porque ela passa por esse processo de troca das penas, troca do bico, troca das garras. E essa troca é providenciada por Deus. Ninguém vai lá e intervém na vida da águia, né? E aqui o profeta diz: os que esperam no Senhor têm as suas forças trocadas por Ele. Porque a gente se cansa, a gente se fadiga, a gente às vezes desanima, mas olhar para o Senhor e ver Ele grandioso como Ele é, faz a gente ver as circunstâncias menores do que o que elas são. Elas podem ser grandes diante de nós, mas elas não são grandes diante do Deus Criador do universo. Então vamos fazer esse exercício, amados irmãos. Vamos olhar para o que está acontecendo, mas vamos olhar mais para o nosso Deus, lembrar quem Ele é, meditar nas Escrituras, orar, estar diante dEle, para que a grandeza de Deus esteja diante de nós com muito mais força e revelação do que as circunstâncias estão diante de nós. Aí, Ele, o Senhor, vai trocando as nossas forças
pelas forças dele. Diz aqui o texto: voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu estava ouvindo um irmão, um pastor muito querido, que eu gosto muito de escutar, tem uma palavra que me abençoa muito. E ele diz algo muito interessante sobre o finalzinho desse texto. Porque normalmente o texto terminaria com uma ascendência, né? Andar, correr e voar. Mas o texto aqui termina com uma descendência. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Voam, correm e andam. E aí esse irmão, ele diz o seguinte: por que o texto vai numa descendência? E ele fala algo que me abençoou muito, espero que te abençoe também. Os nossos momentos de voo são raros. Os nossos momentos de corrida são mais frequentes. Mas o que a gente faz mesmo é andar. É o nosso dia a dia. Momentos maravilhosos, tomara que eles aconteçam sempre, mas eles são raros. Momentos de correr são mais frequentes do que os de voar. E tomara que a gente possa correr mesmo. Viver momentos maravilhosos, excelentes, de Deus agir, de Deus operar. Quanto mais alto, mais fantástico. Quanto mais rápido, mais fantástico. Mas o que a gente vive mesmo são dias em que a gente anda. São dias em que a gente tem que lidar com o trabalho, a escola, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o casamento. Coisas que são rotineiras, costumam cansar muito. E que maravilha é que o Senhor está garantindo aqui que quando esperamos nele, quando pomos nossa expectativa nele, em sua grandeza, a gente no dia a dia não se cansa. A gente pode viver o dia a dia com nossa força e nosso ânimo estáveis. Isso produzido pelo próprio Senhor. Que maravilha viver assim, não é? Eu quero te animar a meditar nisso, a crescer nessa meditação e a praticar tudo que possa te lembrar da grandeza de Deus. Quero encerrar com algo que nós lemos aí nas últimas leituras da Bíblia, que tem muito a ver com isso. Você lembra quando Davi chegou diante de Golias e todos estavam dizendo que Golias era grande demais? Mas quando Davi chega diante de Golias, não é a grandeza de Golias que estava diante de Davi. O que estava diante de Davi era: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Havia em Davi uma consciência de que Deus era poderoso muito mais do que aquele gigante. Que vivamos assim, meus irmãos. Que a gente se lembre de que o nosso Deus é infinitamente maior do que todas as coisas grandes que estão aparecendo diante de nós. Que o Espírito Santo te renove, te restaure e renove as suas forças. Um grande abraço.